boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura. Quero dar as boas-vindas aos conselheiros e aos participantes desse encontro importante, que representa também a cultura da nossa cidade. Dizer que é uma satisfação sempre estar aqui dialogando, tratando de temas relevantes, com a pauta que já está anunciada há alguns dias e, inclusive, em consonância com sugestões de conselheiros. Temos alguns informes, vamos tratar também do Procultura Esporte, a atualização, o status desse processo, o Plano Municipal de Cultura, Cultura Viva 52 e PNAB 52. Ainda estamos com algumas demandas para apresentá-los em breve, mas enquanto informes, quero logo franquear a palavra aos conselheiros, caso alguém tenha alguma informação, algum informe a passar. A Thalita quer trazer o informe. Se algum outro conselheiro também tiver algum informe, o microfone está à disposição. Queria passar a lista aqui para vocês, né? A gente já assinou aqui. Deixa eu ver por onde eu... Basílio já assinou? Então peraí. E o informe da cadeira de música, no caso, a gente amanhã vai estar fazendo uma oficina da PNAB. No início é uma oficina pequena, né? A gente está começando a fazer, a dialogar juntos, eu e Marcos, e estaremos amanhã com 30 pessoas fazendo essa oficina para a PNAB já. A gente vai estar estruturando esses projetos, né? Inicialmente são essas vagas, a gente logo vai estar abrindo. O Luluda já disponibilizou aqui o teatro também, né? Para que a gente pudesse fazer para mais pessoas, mas como o espaço ainda é pequeno, a gente ainda não tem tanta estrutura e vamos colocar online também. A nossa previsão é fazer um curso e esse curso ficar disponível, né, para quem quiser. Então não vai ser um ao vivo, vai ser um curso mesmo pelo YouTube. A gente vai gravar no estúdio lá de Marcos e aos pouquinhos a gente vai disponibilizando para a galera lá de música. Então quem for da cadeira de música, que quiser colar com a gente, amanhã vai ter essa oficina e logo depois, a cada mês, a gente vai estar soltando o restante. 19 horas. Alguém mais tem algum informe? Conselheiro? Por parte da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, nós informamos que foi feita uma reestruturação organizacional e foi nomeado o diretor de atividades culturais, Ângelo Pinto, substituindo Georgia, que por um bom tempo vinha desempenhando essa função. Aqui eu quero agradecer pelo trabalho realizado à frente da diretoria e que ela assume a chefia de artes plásticas e literatura, né? Continuando no lugar onde ela já atua com bastante afinco, que é no nosso museu, e também passará por uma reforma, já está em fase de adequação. O equipamento completará 30 anos no próximo mês, né? Mês de julho, né? E nós estamos já com a equipe trabalhando. Ela não conseguiu. Tá folgado aqui. Então, é porque a ideia, só um parênteses, a ideia aqui. Não precisa ter pedestal, mas foi deixar o pedestal aqui para que quando cada interessado quiser falar, venha até aqui, né? Para filmar é melhor. Otimizar o tempo e filmar. Já faz a filinha e levanta a mão e já fica aqui atrás esperando.
precisa nem ter o pedestal, contanto que a pessoa venha até Tá aqui. dando certo, não. Vamos consertar o pedestal. Vamos botar outro. Pode pedir outro. Então, o museu passará por uma reforma, uma melhoria, algumas melhorias, né? Já estamos iniciando esses trabalhos, inclusive uma programação de fechamento por um período de atendimento ao público, com o objetivo de requalificá-lo e logo em breve ser devolvido em melhores condições para atender a toda a sociedade. Então, o Ângelo Pinto assume a diretoria, né? A pessoa que tem uma trajetória no setor cultural, no segmento cultural, né? Fotógrafo conhecido e atuante em Feira de Santana, que vem somar esforços na nossa secretaria. Com isso, o Giovanni assume a subsecretaria e essa vaga de chefe da divisão passa a ser ocupada por Georgia. Não basta cantar, tocar pandeiro, tem que saber também ajustar a questão, né, Lu? Uma salva de palmas. Aproveitando aqui, né, a presença de Luda, também registrar que nós acabamos de formalizar o nosso convênio lá com o projeto de quadrilhas juninas, né? Já foi agora aprovado pelo prefeito, no encaminhamento, para que esse ano nós possamos organizar com bastante antecedência. O ano passado foi um projeto muito bonito, mas esse ano com certeza será mais ainda, mais organizado, com tempo hábil para que os grupos possam se organizar melhor e realizar mais um festival de quadrilhas juninas em Feira de Santana. Alguém mais tem alguma informação? Boa tarde, pessoal. É só o informe da reunião que aconteceu ontem, uma reunião da sociedade civil. Nós tivemos um encaminhamento da própria sociedade civil, né, para que os conselheiros da sociedade civil, a gente cria um destaque no perfil do Instagram com WhatsApp, e-mail, né, formas de contatar o conselheiro de cada segmento, apresentando, e também porque muitos segmentos hoje já tem grupos no WhatsApp, né, do próprio segmento, então um linkzinho ali também para que esses artistas e agentes culturais possam encontrar seus representantes e também seus grupos com maior facilidade. Então, só para constar isso para todo mundo mesmo. Isso. A ideia é exatamente essa. São 3 minutos da secretária. Está aqui a secretária que vai anotar as inscrições Eu vou pegar as inscrições. e controlar o tempo de fala de cada um. Foi solicitado uma informação, um relato, né, do status do Procultura, quantidade de projetos, enfim. O João fez um levantamento aí. Você quer apresentar, João? Sou muito dado ao microfone, não. Boa tarde, pessoal. Então, como o secretário falou, com base na solicitação e dos projetos que chegaram, eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do número de inscrições de cada categoria, levantamento de gênero por proponentes e os bairros em que os projetos foram inscritos. Pode passar, Renato? Vocês ficam na frente aqui, não sei, pode ficar. Então, trouxe aqui um gráfico e também os números ali. Um total de projetos culturais foram 104 projetos, sendo aí arte cênica e música 46, audiovisual 26, espaços culturais 6, 19 de livre imprensa, 4 de patrimônio material e cultural, 2 de patrimônio material e artes visuais 1. Detalhe, alguns desses projetos estão repetidos. Tem projetos, inclusive eu estava falando de Sabrina, que não são de Feira de Santana, tem gente de outras cidades que se inscreveu para a cultura, né? Então contraria o prescrito no nosso regulamento. Então essa pessoa vai estar inabilitada, obviamente.
repetido. Às vezes a pessoa escreveu e achou que podia melhorar, ou faltou algum documento e escreveu novamente, né? O mesmo projeto, é para ver que é o mesmo projeto, a mesma pessoa, os mesmos dados. Então, praticamente, deve haver ali uma redução desse número aí. Eu creio que deva chegar a menos de 100. E projetos esportivos tem 122, sendo aí treinamento e participação de atleta tem 72, esporte amador 37, escolinhas de esporte 5, formação e desenvolvimento de atletas 1 e atividade esportiva para criança 7, totalizando então 122, num total aí de 226 projetos. O ano passado, na situação do ano passado, tiveram 49 projetos para a cultura, só um dado, para a cultura, e 119, acho, projetos de esporte. Esse ano foram 122 de esporte, se manteve praticamente o mesmo número ali, e a cultura de 46 foi para 104. Maravilha, né, Yatan? Então, vamos ver, Renata, para a cultura ainda. Lá em cultura tem escolinha? Não, esportes. Não, na outra parte. Isso. E aí, esse não vai entrar na parte de esporte. O que é que acontece? Cultura é cultura, esporte é esporte. É o Procultura Esporte, né? Então, os projetos inscritos, as categorias para projeto de culturais são essas categorias aí. Os projetos de esporte são outra categoria. Por exemplo, tem gente que escreve projeto de capoeira, e aí escreve para cultura, escreve para esporte. É importante até ter uma consciência de qual lugar ele deve estar, né? Ou está na cultura ou está no esporte. Quem depois quiser dar um toque e sinalizar, o doutor Jaguaratã ali depois, puder dar um parecer sobre isso aí, eu agradeço. Vamos lá, Renata. Então, dá para ver aí, né? Dos projetos de Acende Música, temos aí, em sua maioria, homem, um total de 46, 24, 18 mulheres, CNPJ 4, audiovisual 18, homens 5 mulheres, 3 CNPJ, total de 26. Esses dados eu posso estar disponibilizando para vocês, inclusive, tá? Se quiserem, tanto tudo isso em PDF, eu só fiz um print aí e coloquei no PowerPoint. Espaços culturais, 2 homens, uma mulher, um CNPJ, 2 CNPJ, total de 6. É 6 ou 5? 5, ok. Ok. Está 6 embaixo ali, né? Cadê o outro ali? Padrão de material cultural, 2 homens, outros gêneros 0, CNPJ 2, total de 4. Pode passar, Renata. Patrimônio material 0 homem, transgênero 1, CNPJ 1, total de 2. Artes visuais, 1 homem somente. Só teve uma inscrição. Artes visuais só teve uma inscrição. Total de 100% de homem. Pode passar, não. Livre imprensa, tivemos 11 homens, 7 mulheres, 1 CNPJ, total de 19. E na memória e preservação não teve nenhum. Jaitan, está aqui, poderia ter inscrito algum projeto. Não teve nenhum inscrito. A volta lá, Renata. E então, o resumo dos projetos, no total de 58 homens, 31 mulheres, um transgênero, 14 CNPJ, 104 no total. Até aí, ok?
Pontuar, pode pontuar. E aí veio para esporte, né? Isso aqui eu vou passar mais rápido aqui, até. Tiveram 72 para treinamento de atletas, né? Sendo 44 homens, 26 mulheres, 2 CNPJ, 72 no total. Esporte amador, 32 homens, 5 mulheres. Passa, Renato. Escolinha de esporte, 1 homem, 4 CNPJ. E lá em desenvolvimento de atletas, através de congressos, clínicas e workshops, apenas 1 homem se inscreveu. Tem mais aqui. Atividade esportiva para crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoa deficientes físicos. Temos 4 homens, 1 mulher, 2 CNPJ. Resumo dos projetos esportivos: um total de 82 homens, 32 mulheres. Thalita está chateada. E 8 CNPJ, um total de 122. Também nas inscrições para projetos esportivos tem inscrições de outra cidade e também tem inscrições repetidas. Tá? Que a gente vai estar avaliando isso aí. Vamos lá, pô, bairro, eu achei massa isso aqui, porque tem bairro que eu não sabia que tinha. Aí dá para ver aí que tem a quantidade geral, esportivos e culturais. Tem uns bairros bem interessantes que eu não sabia, que eu achei interessante. Pé do Descanso tem 10 aí, né, na sua maioria. Campo Limpo, Papagaio, Santa Mônica, Mangabeira, Registro, Mochila. Aí tem gente que escreve mochila, é um negócio de dificuldade para achar. Feira 10, Feira 10 Romano, Feira 7 também, então um trabalho danado para achar. Passa a próxima página, Renata. Aí tem quais foram as cidades aí. Aí são mais. Esse bairro aqui, Chaparral. Onde é esse bairro Chaparral? O que poderia me dizer? Alguém sabe? Jardim Brasil, por ali, né? Né? Chaparral. Então tem aí no Tomba 11 projetos. Aí no total de 226, 104. Total de 52 bairros ou distritos de outras cidades. Nos distritos, interessante que os distritos tem mais para projeto esportivo. Projeto cultural quase não tem nos distritos. Tem mais projeto esportivo. E aí tem um gráfico geral também aí. O azul corresponde ao total. E aí tem o laranjinha e o cinza correspondendo ao cultural e ao esportivo, respectivamente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Levanta a mão e faz a fila aqui, quem quiser falar. Se tiver também, se tiver coisa breve, eu respondo. Sim, Viu? Já falei com o José, hoje, né, José? Eu vou trazer esse material em forma de release, em forma de até subdividido ali, não como tabela assim, mas subdividido ali e tal, com os números, e a gente vai colocar lá. Inclusive, já falei com o responsável por essas abas que são abertas no site da prefeitura, que isso eu tinha falado da outra vez também, porque lá não tem o do Procultura, parece que saiu de lá. E aí a gente vai colocar novamente lá essa aba, e tão logo a gente tiver esses resultados aqui, vai estar tudo colocando inclusive todas as publicações vai estar sendo colocadas lá. Tá? Tem gente que perguntou, por exemplo, e quando é que vai ser a próxima etapa? Tem o anexo 4, anexo 6, aliás, ele tem lá o cronograma. O que é que acontece? A fim de dirimir dúvidas, desde já. A partir do dia do encerramento das inscrições, são 30 dias úteis para a gente fazer a publicação dos projetos aprovados,
reprovados, habilitados ou inabilitados, como seja. Isso vai estar sendo aí lá para o dia 10 de junho, mais ou menos aí. 5 dias de interposição de recurso, no total de até 45 dias ele vai estar liberando os nomes, né, entregando o certificado de incentivo. Acho que é isso. Com relação a pareceres, ok. Os projetos de esporte, não tivemos parecerista credenciaram, faltaram documento, aí teve recurso e continuam inabilitados, e para a gente não correr o risco. E aí agora a gente vai acabar ficando refém do esporte. Diferente do ano passado, a CCL fez uma comissão interna com o pessoal do Superintendente de Esporte e nomeou 3 pessoas, 3 servidores que vão fazer os pareceres de esporte. E da cultura, são 8 pareceristas que estão sendo contratados aí. Eles, no início da próxima semana, acho que o contrato já deve estar finalizado, para entregar para eles todos os projetos divididos aí dos 104, quantos forem, para os pareceristas, para que eles possam até entregar esse tempo, nesse tempo que a gente pretende e espera que entregue. Fale o Mico. Nós protocolamos um ofício, né, na Secretaria de Cultura sobre a ausência do campo de nome social no Procultura, e também sobre como vai acontecer essa divulgação, né, em diário oficial, tendo em vista que os nomes sociais não foram recolhidos e a exposição de um nome civil pode gerar constrangimento e tudo mais. Nós vemos aí que tem pessoas transgêneras participando, esperamos que esse número aumente cada vez mais. Então, esse ofício pensou inclusive em algumas diretrizes, né? Eu queria só saber se isso foi lido, qual o posicionamento da sessão a partir disso. Maravilhosa a sua pergunta, eu agradeço, por sinal. Chegou para a gente uma informação que veio através do GRUD, não sei exatamente, mas chegou também um ofício protocolado pelo Conselho, e trazendo nesse conteúdo desse ofício informações ou texto, ou vamos dizer assim, um direcionamento equivocado da conversa que houve com o Luiz Alex. Eu conversei com o Luiz Alex, tá? E foi uma conversa totalmente amistosa, ele compreendeu, agradeceu no final, fui solícito, passei para ele os materiais que ele precisava e ok, tudo bem, em nenhum momento houve nenhum tipo de desentendimento. Quanto ao nome social, é óbvio que será respeitado sim o nome social, respeitando o decreto 8727 de 2016. Né? Inclusive, a título de informação, no Arte de Viver, muito antes disso, tem pessoas inscritas com o nome social e desde o começo foram publicados o seu nome social e o seu nome civil se mantém em reserva para procedimentos internos, assim, né? Que assim deve ser. Então, só abrindo parênteses, a informação que eu passei para o Alex era que ele escrevesse o projeto dele conforme é o nome dele. Se o nome dele é Luiz Alex, vai ser o Luiz Alex que vai ser publicado, né? E ele não me disse que o CPF dele não já estava legalizado, ele falou que só estava o certidão de nascimento em andamento, e não tinha a documentação toda. Aí eu falei para ele, pô Luiz, mas como é que a gente vai abrir conta? Tem que ter o CPF. Né? Então, nessa minha falta de informação daquele momento ali, que ele não me disse informações completas, por sinal eu gostaria muito de conversar com ele. Né? Eu vi que o projeto dele é maravilhoso, tem a Aline como técnica, tem Mariana como técnica no projeto dele. Então, é um projeto que eu bato palmas, tá? A tipo de informação, esse aí é algo que a gente de fato vai respeitar. E no momento houve esse tipo de fala de deboche ou de agressiva ou de qualquer nesse sentido, tá? Não faz parte da minha história, tá? Então é isso, fique tranquilo, ok? Eu queria só sugerir que nos próximos... eu entendi que vocês já vão publicar, né? Com o nome dele, mas nos próximos já coloca o campo de nome social, porque eu acho que fica mais... Né? Okay. Interessante, Viviane? Interessante aqui é que, de fato, houve essa falha, né?
e que esse projeto, esse edital não foi escrito por uma pessoa só, passou por avaliações, por apreciação, por parecer de vários lugares e finalmente publicado. E existe inclusive uma comissão de Procultura e no momento as pessoas da comissão citaram essa necessidade. Tá? Infelizmente a gente não se atentou, essa comissão é eu, Thalita, Ravel e Iatan. Então em nenhum momento a gente pensou nessa possibilidade de trazer isso para o formulário, mas vamos corrigir isso aí. Só para destacar, a sua fala rapidamente, só concluindo aqui, nós reconhecemos que houve um erro, já nos comprometemos a fazer essa correção nas publicações futuras, na publicação que fizemos com a Arte de Viver, faremos dessa forma, inclusive conversamos até com o presidente do Conselho, dizendo que estamos à disposição para trocar algumas ideias nesse sentido, mas vamos prezar por esse direito, por essa preservação de identidade que for necessário. Então, quanto a isso, nós vamos ficar muito mais atentos nas futuras publicações. Isso pode ficar tranquilos que vamos corrigir e, doravante, isso não vai acontecer mais. Na verdade, é uma pergunta mais em relação aos pareceristas, né? Eu queria entender como é que funciona esse processo de contratação. E assim, a partir do momento que a gente já tem a noção de que existe uma demanda, que é uma demanda que vai ser frequente, que é anual, qual o dificultador em vocês contratarem, fazerem um chamamento anterior ao lançamento do edital? Porque não tem muita lógica. A partir do momento que a gente sabe que vai ter uma demanda, por que essa busca dos pareceristas vem depois, né? Então, assim, eu acredito que isso é um processo que deveria ser inverso. Porque parte de um planejamento. A partir do momento que a gente já tem noção que tem um planejamento anual das coisas que precisam acontecer, tem o ciclo 1, tem o ciclo 2, da PNAB, tem Procultura, tudo isso precisa de parecerista. Então, assim, eu acredito que essa dinâmica está invertida e está equivocada. A gente tem que fazer um processo de que seja, nem que fosse assim, sei lá, no início do ano, eu não sei, mas de fazer um banco de pareceristas onde vocês não precisassem ficar reféns, como vocês mesmos falaram. Vocês estão refém da ausência de um parcerista da parte de esporte. Então, assim, existe o Procultura, que é para esporte, e é para cultura e lazer, então sabemos que tem isso aqui, a gente tem essa demanda de pareceristas. Então, assim, fica aí como sugestão, porque eu acredito que não seja algo complicado. E existem várias soluções que são muito fáceis de ser implementada e que às vezes eu percebo que existe um atravancamento das coisas que não teria necessidade. Tipo isso, do parecerista, tipo um formulário com o nome social, porque é isso. O nome social independe da alteração do registro civil. Ele existe justamente porque existem várias pessoas que se reconhecem como como outro gênero e não alterou o nome no registro civil, só a nível de orientação. É por isso que existe, porque não é um processo tranquilo e fácil de ser feito. Então, assim, eu acredito que, como uma Secretaria de Cultura, a gente precisa se alinhar muito mais nas demandas atuais, né? E aí, como você falou, existiu uma comissão, existiu um apontamento da comissão, erros acontecem sempre, aqui não é sobre um crucificar, é muito mais um chamar vocês na realidade de que tem coisas que são simples de se fazer e que às vezes a gente está incorrendo em erro por não pensar no óbvio, não pensar no pequeno, que está numa orientação ali que a sociedade civil está passando, porque, querendo ou não, eu acredito que a gente acaba ficando um pouquinho à frente de vocês no conhecimento de certos procedimentos, porque é uma coisa que é da nossa realidade, entende? É da nossa realidade, que a gente depende disso. Então, assim, os atrasos, estou ampliando a fala para além dos pareceristas, mas aqui é um apelo mesmo, porque são muitos atrasos que acontecem porque a gente tem um quadro dentro da Secretaria de Cultura que não é o suficiente para atender. A gente precisa de pessoas técnicas e eu acho que a gente precisa falar sobre isso e colocar isso como meta, não apenas como uma coisa que é dita, porque a gente tem Renata que acaba que todo mundo que acompanha sabe como é que funciona. Existem pessoas que ficam sobrecarregadas e uma pessoa não pode fazer o trabalho que seria de 10. Então, assim, eu acredito que tem que se levar em consideração, desculpa gente, mas isso tem que se levar em consideração essa necessidade que a cultura tem para que vocês mesmos possam trabalhar de maneira tranquila, de ter profissionais técnicos que sejam da área, que não dependam apenas de nomeações e exonerações. Então fica aí a minha dica.
bora pensar em melhorar o quadro da cultura, o que é que precisa ser feito para isso, porque vocês precisam de mais gente para trabalhar. Não dá para a sociedade civil ficar o tempo inteiro fazendo o trabalho do poder público. A gente tem um IATAN, Vem aqui, por favor. Vem aqui para filmar melhor. Boa tarde, pessoal. Então, primeiro, dizer que foi um grande avanço, né? De certa forma, parabenizar nós da sociedade civil pela nossa organização. Parabenizar também Josman, que trabalhou junto conosco e sair de 40 projetos inscritos em um ano para mais de 100 é mais do que dobrar a meta, né? Então isso mostra que a mobilização da gente, né? O aperto de mente que a gente cobra, de certa forma, teve um resultado. A gente ainda vai ver se vai dar mais resultados, né? Que é o que a gente quer e o que a gente almeja é a aprovação desses projetos, né? Que consigam obter esses recursos, que também é uma outra etapa, né? Isso aqui que você trouxe, Josman, dados, isso aqui é super importante, inclusive, para embasar o trabalho de vocês, né? Também, Cristiano. Você saber quais são os bairros, quais são as pessoas, se tem poucos projetos inscritos nos distritos, é porque justamente precisa ter um trabalho maior nos distritos, né? De conscientização e tudo mais, né? De formação, né? Thalita deu uma formação, mas a gente cobrou uma formação também da secretaria e, novamente, isso mostra, pelos dados, que alguns lugares, né, precisam dessa formação para fortalecer. Não é o IATAN, quando o IATAN vem aqui apertar a mente, não é o IATAN que sai, olha, se eu abrir minha conta aqui, a gente chora, mas não é sobre eu, não é sobre mim, é sobre Feira de Santana, sobre nós todos conjuntamente, né, coletivamente, trabalhando junto. Então, é um trabalho massa, isso aí vai gerar subsídios para vocês mesmos, para a gente, né, para o próximo ano. Inclusive, uma questão, Josman, que a gente da comissão cobrou, pelo menos eu chamei que a gente tivesse escutas públicas. E por que escutas públicas? Porque nós, eu, Thalita, Ravel, você, Cristiano, Renata, somos pessoas que temos uma percepção, mas às vezes a percepção só chega até um limite. Estou aqui olhando meu limite de tempo, inclusive, mas a gente chega até um limite. E a construção de políticas públicas se constrói escutando, ouvindo, no contraste, no confronto muitas vezes, né? Então, tá aqui uma dica para que a gente tenha mais formações, mais escutas públicas para a gente melhorar isso e a gente não está passando por alguns, né? Algumas questões chatas que a gente passou nesse Procultura. Então é isso. Eu acho que, só para finalizar, né, eu me inscrevo novamente depois. É isso. Vanderson. Pode deixar aqui que ele vai descer. Boa tarde a todos, todas. Eu gostei muito da fala da colega ali, na questão do planejamento, porque isso tem desdobramento, né? E o desdobramento causa um certo prejuízo. Qual é o prejuízo? Que nós vamos ter essa certificação a partir de julho. Significa que tem esses meses todos que deixou de captar esse recurso. Já é algo difícil. Então isso pode haver eu acho que a gente ficar desmotivado, né? Então a gente tem que pensar na quantidade, eu acho legal, na questão de dados estatísticos. A gente se perde nesses dados mesmo, a gente não consegue ter esses dados, então é muito legal essa iniciativa de ter esses dados, de saber onde, como, quem, mas para além dos dados estatísticos, a gente tem que ter os dados também. Gostei de Bertão falar da formação, e não é só formação para os fazedores de cultura, para os produtores,
É formação também para os empresários. A gente chega para bater na porta, parece que a gente está mendigando, pedindo, é um horror. Eles não atendem, eles desconsideram, eles acham que não deve captar, eles não entendem, eles não sabem como fazer, eles não querem fazer, eles acham que é trabalho a mais para a contabilidade. É um horror. Então, eu acho que há muito tempo, eu já participei do Procultura, acho que 10 anos atrás, e a gente falava lá da questão de fazer um café da manhã com os empresários para poder explicar como é o Procultura, o que é o Procultura, né? O incentivo, a importância que eles têm, que fortalecer a cultura do município, que é bom para ele. A sociedade civil não pode fazer isso. Isso não é da conta da sociedade civil, isso é da conta do Estado, do município para fazer isso. E essas estratégias facilitam, essas estratégias fazem com que o programa avance, com que a gente, porque a gente tem esses dados aí, mas mais de 50% não vai conseguir captar. Eu digo que afirmo isso. Primeiro, por causa do tempo. Já a partir de julho ou agosto a gente vai começar. É muito pouco tempo, às vezes o dinheiro acaba e tem toda essa dificuldade. Então fica uma repetição, quem já consegue, quem já faz, avança, consegue de novo. Mas os novos não têm acesso. São poucas empresas, a gente sabe. A gente tem também a questão do imposto de renda, que poderia estar também dentro desse leque. Não está, porque quase todo mundo já vai pagar o imposto de renda. Então, quando sai o certificado, não tem nem mais imposto de renda, só tem ISS. Então, é preciso criar estratégia, é preciso melhorar esse programa, porque tem mais de 10 anos a gente falando e a gente dizendo que não funciona, que precisa ampliar, que precisa incluir mais, que tem que ter uma sensibilização dos empresários e eles precisam estar informados disso. Mais alguém para se inscrever? Podia ser de 3 em 3 também. Rapidinho aqui, só uma resposta à fala de Viviane. Esse edital, Viviane, do credenciamento parecerista está desde setembro do ano passado, tá? Não foi depois que lançou a Procultura. Então, são processos que estão para além da CECEL, para além do que a gente faz efetivamente dentro da CECEL, mas depende de outros processos, depende de documentos, depende de várias questões. Então, existe sim uma preocupação em fazer com que isso tenha essa efetividade. E os próprios pareceristas, documentos, processos de recurso, falta documento, não tem parecerista que tecnicamente está habilitado e espera-se mais pareceristas se credenciarem. Por exemplo, para o esporte, a gente tem poucas pessoas que se interessam em se credenciar para ser parecerista, coisa desse tipo assim. Então, a CECEL não tem ingerência sobre isso. Inclusive, no mês de março, dia 6 de março, publicou no Diário Oficial essa relação desses pareceristas que foram os habilitados ali e que foram 8 pareceristas habilitados ali que a gente selecionou para fazer esse processo aí. Sobre o nome social, só para fechar, o nome social, poderia ter fechado já essa pauta, mas não é somente por ser transgênero, como a gente falou aqui. Qualquer pessoa que quiser falar assim, não, eu não sou Viviane, eu sou Vivi Gama, eu sou Vivi, entendeu? Eu quero que seja assim, ok, então tudo bem, tá? Fechou. Mais uma sugestão em relação aos pareceristas, porque é isso. Quando a gente tem um problema, uma situação problema, a gente olha para ele e tenta identificar soluções, né? Possíveis soluções. Não é só sobre falar, não está na gerência. Eu entendo que não está na gerência da CECEL, mas isso impacta na vida da cultura, na vida dos fazedores de cultura, e a gente tem que pensar em soluções. Então, talvez fosse o primeiro fazer esse levantamento, né? Essa pergunta minha veio nesse lugar, de tentar conhecer o porquê desse problema, o que é que tem de dificultador em conseguir pareceres, e a gente pensar em inverter os papéis. Fazer um processo de busca ativa, de conscientização, primeiro compreender, né? O que é que essas pessoas que se interessam têm dificuldade, tá? Vamos orientar nesse sentido para que a gente faça um processo de evitar
possíveis e futuros atrasos. Porque eu acho que a gente pode... A maioria deles são meus pareceres da PNAB. Então são pareceres que sabem o que tem que ser feito, sabem como é que é feito, sabem como é a inscrição, sabem o que tem que saber se inscrever, sabem tudo. E ao mesmo tempo cometem esses erros, pequenos erros aí. Tá? Ah, sim. Ok. Sim, ok. Com relação ao IATAM, obrigado IATAM pela deferência. E com relação a não ter feito aquela escuta naquela época, foi justamente o que estava em cima, a gente queria logo publicar o edital. A gente estava querendo publicar o regulamento, a gente chama de edital, não é edital. É o regulamento, a gente queria publicar. Tanto é que, pela demora em publicar, acaba que trazendo esse dissabor de algumas pessoas, como citou o colega aqui agora, achando que demorou. Né? Então, por causa disso, a gente querendo fazer o melhor, acaba penalizando de outra forma. Ô, Renata, passa o próximo slide aqui, só para eu falar sobre... também está na pauta. Eu gostaria de... No Procultura ainda, o IACAM pediu inscrição. Eu tinha uma inscrição só para finalizar. Então fecha. Eu peguei meus 3 minutos e eu encerrei. Em relação à questão que Wanderson fala, né, que é importante e que de fato é um desafio de grande parte, né, dessas 104 pessoas inscritas, é a questão do financiamento, como chegar até essas empresas. Eu falei na última reunião, o artigo 22 do próprio decreto que o senhor assina, ele tem lá dizendo que ao final de cada ciclo deve haver a publicação de todos os projetos que prestaram contas. O Procultura já vai fazer quase 30 anos e a gente nunca teve essas publicações, né? Inclusive, os maiores avanços que aconteceram foram neste ano, de valores, de inscrição online, né? De uma formação dada por uma conselheira, uma publicidade, um site, uma comissão para discutir isso, uma comissão mista. Então, isso são avanços que eu julgo muito grandes, mas ainda falta uma questão da transparência. Não, calma que eu ainda tenho rapidinho. Só finalizando. Então, a gente precisa, Josman e o senhor secretário, ter um esforço nesse sentido da publicização de quem são, assim, quais projetos foram aprovados nos anos anteriores, porque aí a gente sabendo, a partir da prestação de contas anteriores, que é o artigo 22 do próprio decreto, a gente vai saber quais empresas as pessoas podem ir também captar. A gente sabe algumas, eu sei que tem o IF, eu sei que tem o Nobre, eu sei que tem o Motopel, eu sei que tem algumas, mas eu sei porque eu vejo os projetos aprovados. Então isso tem que ser, de certa forma, público, porque são informações públicas, não são segredos, né, de Estado. Então é isso, eu acho que isso contribui muito com a fala de Wanderson. É isso. Ainda tinha, nesse contexto da sua fala, eu posso adiantar que já tem uma relação das empresas que nos últimos anos apoiaram, tem alguns detalhes operacionais, até por questões de lei de proteção de dados, empresas que estavam adimplentes, que hoje não estão e que estão impedidas de participar do certame, de poder contribuir. Então, assim, é só a consulta que está sendo feita, porque como vai expor o nome da empresa, precisa ter certeza de que aquilo está de forma legal, né? Mas assim, nós já temos levantamento de algumas edições das empresas que participaram, não tem associado ao projeto, não consegui fazer esse cruzamento, quais foram os projetos patrocinados, mas já tem as empresas que participaram, então isso já vai também ser comunicado. Nós estamos com uma programação já alinhado da mesma forma inicial que nós provocamos a SECOM para divulgar, né, todo o processo de inscrição. Essa etapa agora, com a habilitação, nosso desejo é também sensibilizar as empresas e, através da comunicação, deixar clara a importância disso, porque muitos deles imaginam que seria um prejuízo, teria um custo adicional. Nem todo mundo sabe que 100% do ISS
dos 20% ele pode ser abatido de forma integral. Então, é uma questão de conscientização. Então, já está alinhado com a Secretaria para que façamos aí uma comunicação e um corpo a corpo, inclusive, com a formalização, uma comunicação direcionada às empresas, não só aquelas que já têm o hábito de patrocinar, como outras tantas que têm potencial e que possam ter essa acessibilidade de receber, pelo menos ouvir quais são as propostas de forma tranquila e dizer, não, eu tenho interesse, eu não tenho, claro que é decisão da empresa, mas eu tenho certeza que se nós fizermos um coro nesse sentido, orientando a empresa, dizendo à empresa que ela não vai ter nenhum prejuízo, pelo contrário, além de estar contribuindo com recurso que não vai tirar mais do que ela já pagaria para o município, ela tem um ganho social, ela tem uma percepção de marca, ela tem um atestado de responsabilidade social quando ela investe na atividade esportiva, na atividade cultural, enfim, nós temos um desafio interno também, que é dar visibilidade a isso na fase final, ou seja, na apresentação dos projetos. Eu sinto falta ainda dos projetos do ciclo anterior, de nós termos esse controle na CECEL, de agenda, de publicidade prévia, de chamamento. Eu fui recentemente a uma apresentação de um videoclipe, de um curta-metragem de Kelvin, né? Então, assim, nosso desejo é criar uma estrutura para que antes que aconteça isso, a CECEL seja informada, a CECEL divulgue nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação, porque isso vai repercutir também em diversos veículos, e depois fazer o pós-evento, então, fazer essa cobertura. Temos alguns detalhes a serem ajustados, mas nosso desejo é esse. Esse espaço aqui, ele tem que ser priorizado para atividades como essa. Alguém fez um projeto que foi financiado no ciclo anterior, vamos colocar aqui no teatro, vamos divulgar, vamos fazer esse chamamento para a sociedade, porque é uma forma de devolver para a sociedade aquilo também que ela contribuiu com seus impostos, com seus recursos. Então, esse é um trabalho que está sendo pensado, sendo gestado, e tenho certeza que, como tivemos agora esse ano um avanço nessa comunicação, a transparência, vamos avançar mais ainda nesse segmento. Saber se, nesse caso, pessoas com projetos aprovados que possam usar esse espaço, se teria uma pauta gratuita. Porque, infelizmente, a gente também pega nesse problema de precisar usar os espaços públicos, como o teatro, e ter que pagar uma pauta cara, o que eu acho uma contracultura, não, uma dificuldade a mais para a gente. Então, é bom se pensar nisso, se no caso de projetos aprovados pela Prefeitura, pela Procultura PENAB, se a gente teria a sessão gratuita da pauta, e também rever essa questão do valor para o artista local, do valor da pauta de um palco que é municipal, né? E foi feito para que a gente pudesse formar a plateia, ocupar esses espaços, trazer para a comunidade, inclusive também de forma gratuita ou não. Inclusive, na tua oficina que vai ser no Sobradinho, por conta do espaço, porque eu achei a localização não ruim para a gente. Lá no Sobradinho não, é porque o estúdio de Marcos é lá. Via de regra, todos os eventos gratuitos. Via de regra, todos os eventos gratuitos, né, que não tem bilheteria, nós estamos isenção de pagamento, que não tem cobrança de taxa. Pronto? Vamos lá, vamos passar para o próximo bloco. Pode tocar esse controle também? Só para fechar aqui, rapidinho, só um slide. Com relação às comissões, a comissão da construção do plano do esporte e cultura, tem lá eu, Sabrina, Kelvin, Viviane, Karina, Alex, a gente está fazendo, e aí tem uma inquietação da parte de nós todos, né? Não somente minha, mas principalmente do pessoal da sociedade civil, sobre o chamar para, né? A gente quer que toda a sociedade civil e da gestão pública também, juntos a gente possa construir esse plano, porque a gente sozinho não vai construir. Então tem muitas questões, muitas coisas que precisam ser preenchidas, elaboradas. Infelizmente a gente não tem todas as informações, tem que buscar mesmo. E aí questões do tipo, por exemplo, da diretoria de atividades culturais, a gente precisa fazer o levantamento. Isso, acho que na própria CECEL, a Georgia que estava no departamento, não sei, ela parece que já saiu, poderia informar depois como poderia fazer isso também, sobre manutenção dos equipamentos culturais, biblioteca Arnaud Silva, né?
e as demais bibliotecas, as obras de recuperação de equipamentos culturais, a realização de apoio a eventos culturais. Então, precisa construir sobre isso, né? Se Viviane ou se Sabrina, que eu até convido, inclusive, para reforçar, tá, Sabrina? Minha fala aqui, ajudar a gente a construir esse texto, a elaboração desse projeto aí, que, conforme a Loma falou, ela e a Karina, foi ela que escreveu isso lá em 2013, 2014, né? Viviane estava junto, né? Vem para cá. Né? E aí, é muito trabalhoso, a gente precisa construir, a gente precisa elaborar isso. Diagnóstico, isso aqui é fundamental, os diagnósticos, né, dos setores culturais, e os desafios, as oportunidades que a gente precisa fazer para preencher todos esses quesitos aqui, eu tenho de cada cadeira, de cada segmento, tá? Então eu preciso fazer um diagnóstico, fazer um levantamento sobre isso aí, então precisa ter o envolvimento direto de cada representante de cada cadeira. Como é que está o seu segmento, como é que está a sua cadeira, o que é que eu sei para além de mim, né, do meu redor ali, então eu preciso ir além, né? Então eu preciso que a gente pensar sobre isso aí e trazer isso para a construção do plano e depois definir os objetivos e as metas para a gente fechar o plano. Viviane, por favor. Uma coisa que o Iatan elogiou em relação aos dados, né, que estão sendo apresentados, que linka diretamente com essa questão do plano de cultura, porque é isso. Política pública não tem como ser feita sem estatística, sem dados oficiais. Para que a gente saiba onde estão os gargalos, a gente precisa conhecer esses gargalos, a gente precisa ouvir a população, a gente precisa entrar em contato justamente com quem faz cultura e com quem consome cultura, porque às vezes fica uma ideia de que só quem é fazedor de cultura tem que estar falando sobre cultura. Cultura deveria ser, como já diria Gilberto Gil, ordinário, né? Uma coisa de todos. O Plano Municipal de Cultura é uma lei, gente, é uma lei que vai dar a diretriz que o município precisa seguir nos próximos 10 anos. Então, assim, tem uma importância absurda porque, para além do fato de ser justamente o que vai nortear, independente de quem estiver à frente da prefeitura, de quem estiver à frente da Secretaria de Cultura, e para além de nortear, vai dizer, vai amarrar de que maneira que a gente vai utilizar o dinheiro que vem para a cultura. Então, assim, a gente precisa pensar e precisa ouvir a sociedade civil. E um plano municipal não tem como ser construído sem esse olhar. Então, assim, foi o que a gente estava discutindo no dia da reunião, de que tem que ter esse chamamento, a gente vai precisar de grupos, né, de trabalho que vão justamente fazer esse movimento de, como a gente já tem um plano de cultura, que na primeira vez que foi escrito não existia, então foi o primeiro plano que foi escrito, agora a gente já tem de onde sair. Então, assim, tem que fazer uma avaliação, tem que fazer um comparativo das metas, dos objetivos que estavam lá, das ações que estavam previstas, quais delas foram concluídas, quais funcionaram, quais não funcionaram. Então, assim, não tem como a gente dizer o que funcionou, o que não funcionou, se a gente não ouvir quem precisou disso o tempo inteiro, quem faz a cultura diariamente, quem ficou durante esses 10 anos. Então, assim, volto a dizer, é um movimento de escrita do plano, não é responsabilidade da sociedade civil, é responsabilidade do poder público, que está alinhado também com o legislativo. Então, assim, vai ter que ser, tem que ser votado lá na Câmara. Então, assim, são várias coisas que têm que ser feitas e que, se a gente não colar enquanto sociedade civil para fazer também acontecer, não vai sair do papel. Na verdade, não vai sair nem da ideia. E a gente precisa do plano já válido para que em 2027 a gente possa receber as verbas, porque senão isso pode acabar impactando justamente no recebimento das verbas para a cultura. Então, a gente já está na metade do ano. É um prazo apertadíssimo para a gente fazer essa avaliação, fazer a escuta, escrever, não sei como é que vai ser, isso já tem que ser pensado. A gente precisa de um plano de ação que seja pensado a partir da CECEL, claro, ouvindo também, porque a gente está aqui para se ajudar, a gente não está aqui para estar se degladiando, mas é para o bem comum, o bem coletivo. A partir do momento que está todo mundo pensando no bem coletivo, as coisas acontecem, porque é isso, sociedade civil não faz sozinha, poder público não faz sozinho, a gente tem que estar aqui acompanhando, a gente tem que estar aqui cobrando, mas a gente também tem que estar aqui participando, porque se não vier, não tem como acontecer. Então, volto a dizer, por favor, façam um chamamento, porque qualquer um não só pode, como deve dar as suas opiniões.
cada um que atua no seu espaço. Então, assim, a gente precisa conhecer a fundo a cultura de feira, e a cultura de feira também para além do centro, nos distritos. Por que a cultura demora tanto para chegar nos distritos? Isso é um objetivo, uma meta que a gente tem que traçar, fazer com que a cultura chegue lá para quem está no distrito também, não é só para quem está aqui, sabe? Enfim, é isso. Obrigada. Tu filma para mim? Eu queria só reforçar, na verdade, o que Josmã e que Viviane falaram, para a gente conseguir encaminhar alguma coisa, né? Porque não adianta a gente chegar aqui na frente e falar coisas bonitas e não resolver nada. O que acontece? A gente, enquanto sociedade civil, nós conselheiros da sociedade civil, a gente tem uma missão que é fazer diagnósticos. Como a gente vai fazer isso? Reunir setorialmente os nossos pares, né? Por exemplo, eu sou da cadeira de audiovisual. O que é que nesses 10 anos do plano vigente anterior não estava lá no plano sobre audiovisual e não foi executado? O que é que a gente precisa para melhorar na estrutura para o audiovisual? Cada conselheiro da sociedade civil precisa se reunir com os seus setores e fazer isso, porque a fiscalização e o diagnóstico é de responsabilidade, sim, da sociedade civil. Agora, a gente precisa também que o poder público, não só Josmã, que está na comissão, mas o secretário, seu secretário, os outros conselheiros que também são de setores importantes, porque não é só o setor cultural que precisa estar dentro do plano, é o setor financeiro, é um setor, por exemplo, agora que é a Ângelo, né, não sei, o diretor de espaços culturais. Então, todas essas pessoas são importantes para que seja feita a construção, a escrita, a execução da escrita do plano precisa ser feita pelo poder público. Então, vamos estabelecer um cronograma, vamos fazer uma sistematização de escutas presenciais, escutas, enfim, através de formulários online e tudo mais. A gente precisa dar o primeiro passo em relação a isso, porque o plano vigente que encerra esse ano é só até dia 26 de novembro. Então, quando a gente terminar a vigência desse plano, a gente precisa pelo menos que o outro esteja encaminhado, porque senão tudo que vem de recurso de PNAB, do federal até municipal mesmo, precisa estar dentro do plano. Então, se a gente não tem um plano vigente, a gente não tem repasse de recursos, entendeu? Ou seja, ano que vem, se a gente não tiver um plano votado na Câmara de Vereadores, que já é outro rolê para conseguir. A gente não tem repasse de recursos, então a gente não vai ter PNAB, não vai ter, enfim, Cultura Viva, nem sequer Procultura, enfim. Tudo isso precisa estar sistematizado. Então, assim, o que eu queria sugerir, o que eu queria propor, tanto para a sociedade civil quanto para a secretaria, é a gente sair daqui com esses encaminhamentos. Qual é o prazo para a sociedade civil trazer esses diagnósticos? Eu sei que está rolando já um dossiê sobre espaços culturais que Ravel, que é o conselheiro de culturas populares, está fazendo. Mas, para além disso, a gente pode estabelecer um prazo também para esses relatórios setoriais das cadeiras do Conselho, e também como a Secretaria pode apresentar para a gente uma proposta de plano de ação, né? A gente até, da comissão, a gente chegou a rabiscar uma proposta de plano de ação que foi feita assim, como pontapé inicial mesmo, não tem datas de reuniões nem nada do tipo, mas dá para ser um pontapé. E aí eu gostaria que a gente, por exemplo, vamos se comprometer para na próxima reunião trazer um parecer sobre isso, porque realmente o prazo está curto e a gente tem muito o que fazer, entendeu? Basicamente. Eu sugiro que a gente marque uma reunião entre a comissão do Plano Municipal e o pessoal da Secretaria de Cultura, para que a gente já comece a fazer a coisa acontecer, porque é isso, não é tipo cada segmento vai fazer a sua análise. Isso tem que ser pautado, isso tem que ser direcionado pelo poder público, porque foi assim que aconteceu da última vez e é assim que eu entendo que deva ser feito. Então não é uma coisa que está independente, esses dados vão ser buscados junto à sociedade civil, junto aos fazedores de cultura, mas quem tem que mediar, quem tem que fazer isso acontecer é a CECEL. Não é a gente, enquanto Conselho Municipal de Cultura, a gente está aqui junto com a CECEL para fazer isso acontecer. Então, assim,
eu acho que seria interessante marcar uma reunião mesmo para a gente pensar. E, como ela falou, um plano de ação. Mas se a gente for esperar para a próxima reunião ordinária, a gente tem tanta coisa para discutir em uma reunião ordinária. Eu acho que a gente tem que pensar ou fazer uma extraordinária, ou então marcar uma reunião mesmo da comissão, com o secretário, com quem vai estar à frente disso. Uma audiência pública. Uma audiência, só pra isso, né? É isso, uma audiência pública que seja, mas a gente precisa de uma coisa bem mais específica, né? Mas assim, o que eu tô querendo trazer como complementando na verdade o que Sabrina falou, de que a gente precisa de ter essa metodologia muito bem organizada na mente. Então assim, como é que funcionou da outra vez? A CECEL providenciava, fez um chamamento, né, que naquela época foi um chamamento direto das pessoas de cada segmento que conhecia e que existia, enfim. E essas pessoas foram fazendo o diagnóstico. E esse diagnóstico foi direcionado, na época, por Aloma, que estava à frente, mas foi pelo detalhe. Só um detalhe, a Loma na época era da Secretaria de Cultura, foi por isso que ela escreveu. Ela não era da sociedade civil não, só para deixar claro isso, porque a galera tá pensando. Então é isso, então o que eu tô querendo dizer é muito mais nesse sentido, da gente pensar na logística da realização dessas reuniões. Então, vamos convidar as pessoas, que metodologia que a gente vai usar para escuta, como é que a gente vai preencher, o que é isso? A gente precisa de material físico, de uma organização logística para que saia da vontade. De minha parte, Dá um pitaco. Só uma sugestão na fala das meninas, que foi muito importante. Você está certa no processo que você falou, totalmente certa, mas eu acho que o que a Sabrina falou é super importante pela questão justamente da logística de reunir todo mundo, do excesso de discussões que tem na reunião, que acaba misturando, e pelo tempo curto. Então, apesar de ser correto o que você falou, eu acho que se cada cadeira também se reunir com seus segmentos, já para adiantar uma coisa, a gente já leva algo pronto e dinamiza, né, o processo. Sim, uma coisa não invalida a outra. Eu não estou indo contra o que ela falou, na verdade eu estou ampliando, para a gente ter a noção então, de como como é que a coisa cada cadeira poderia se reunir realmente para levantar as demandas, aí depois nessa reunião já ir mais organizado, porque assim tiver tem que tempo, ser. não é? Que assim que tem que ser. Foi dessa forma que aconteceu. Justamente. Quando eu falo de trazer para a CECEL esse direcionamento, não é de que as pessoas em seus setores não vão, não é sobre isso. É sobre a gente entender que o movimento tem que vir de lá para cá, que é para a gente fazer em parceria. Mas não é para vir da sociedade civil para lá. Suporte. Você é do audiovisual, você, né? Ai, Deus. Você fez o quê? Como assim? Ó, saiu. Falta pouco texto. Nesta semana ainda, com a chegada do novo diretor, ele vai tomar posse das informações e vai conduzir parte deste processo junto comigo. Já alinhamos alguns detalhes, é uma das prioridades. Nós temos muitas prioridades na área cultural e a vinda de Ângelo é para somar nesse sentido também, participar conosco desse trabalho todo. Então, nessa semana vindoura, já vamos colocar na pauta esse assunto e buscarmos todos os mecanismos necessários para viabilizar isso. Nós sabemos da importância do plano e daremos toda a atenção à sua elaboração. Uma perguntinha em relação ao Fundo Municipal de Cultura, porque assim, é uma outra coisa que também é necessária para que a gente esteja alinhado lá, né, ao Sistema Nacional de Cultura, que não está por conta disso. Então, assim, já existe uma previsão de movimentação, que é uma lei também que vai ter que ser votada também, e que, acredito eu, que o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, eles têm que andar em parceria. Não precisa um vir antes para depois o outro vir, sabe? Então, assim, inclusive o fundo pode ser, a lei pode ser aprovada sem ter R$1 no fundo. Então, assim, não tem necessidade. Justamente. Então, assim, eu acredito que se a gente está nesse movimento de querer fazer as coisas acontecerem, então vamos fazer tudo acontecer? Vamos estar de acordo? O que tem hoje no Fundo de Cultura, na verdade, é basicamente uma conta
e recebe o repasse dos recursos e ali são gerenciados para a aplicação dos editais. Inclusive, pegando esse gancho, nós temos alguns pontos importantes, nós estamos já elaborando os editais, né, Renata? E nós queremos, se conseguirmos até, vamos tentar antecipar, sentar com você para antecipar a reunião do próximo mês, quanto mais rápido possível, para ver se a gente consegue elaborar os editais. Luiz está finalizando alguns detalhes, então, justamente isso também. Então, podemos avaliar. Porque na parte dos editais, definimos quais são, nós estamos já em fase de elaboração para publicarmos, não é isso? E Cultura Viva tem que estar isso aí. Secretário, porque se for... Já. Isso aí não precisa não, né? Não, na verdade a gente teve uma reunião ontem, a sociedade civil, os conselheiros, grande parte dos conselheiros, né? Tinha mais da metade. Mas a gente tirou um posicionamento que a gente ia propor aqui escutas setoriais, né, dos conselheiros. E aí a gente precisava tirar uma data. Aí eu não sei se a gente tiraria agora um período, né, de escutas setoriais para o plano. Aí seriam escutas setoriais dos conselheiros, né, das conselheiras, dos conselheiros. Isso, foi isso que eu falei. Você falou. Quer dizer, só sem data, né? Tá falando a data. Não, mas é isso, a gente precisa ter uma data. Isso, tem que ter a data. Não precisa ter só a proposta é massa, mas eu acho que a gente precisa sair daqui com uma escuta pública dessas pessoas que são representantes, mas também do poder público. Por exemplo, ontem a gente teve a participação de Alex Góes, que já foi consultor também da CECEL, e eles fizeram escutas lá em Vitória da Conquista, agora foram 27 escutas. Então, eu acho que a gente, nesse ponto de pauta, a gente precisa ter um encaminhamento, e o encaminhamento mais importante agora é a gente ditar aqui uma data para as escutas. Isso. Não é uma coisa complicada, né? Se for fazer online, eu acho que isso. Eu acho que a gente pode, ao invés de estabelecer uma data de escuta, a gente pode estabelecer um período para o conselheiro trazer o resultado das escutas, entendeu? Isso, mas essa escuta tem que ser institucionalizada. Isso, pode ser. Fala no microfone para todo mundo. Não, o que eu queria sugerir que o Iatan, eu ia falar Iumei de novo, meu Deus. O que o Iatan falou é para a gente sugerir datas de escuta. O que eu sugiro é que a gente proponha um período para que os conselheiros façam, dentro de suas próprias cadeiras, a escuta com seus pares. E aí, enfim, a gente pode entender qual é a melhor forma, se é presencial, se é online, se é híbrido, para trazer numa data o resultado já dessas escutas, entendeu? Por exemplo, a gente pode alinhar com a Secretaria de fazer essa audiência pública e os conselheiros apresentarem esses diagnósticos, entendeu? Aí a gente precisa decidir que período seria esse. Eu sugiro o quanto antes, para mim, sei lá, meados do mês que vem. Meados do mês que vem. 30 dias, então? 30 dias, acho que poderia ser 30 dias. Hoje é dia 12, então seria meados. Exatamente. Eu acredito que talvez fosse mais interessante pensar em sugerir, botar até um formulário. Não sei, aí a parte de Ascom aí, ver como é que é, mas chamando o pessoal para fazer a avaliação do Plano Municipal de Cultura. Do plano que existiu para a feira, sabe? Vamos avaliar o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Talvez a gente pudesse pensar, pensar em fazer uma coisa que, como o Iatan até falou, o plano é muito grande, é denso, mas a gente pegar as informações, os objetivos, as ações, a gente pode dividir essa parte por segmento e fazer já essa ideia de fazer a avaliação do plano através da escuta também, entendeu?
para não ficar uma coisa muito aberta, porque como o plano ele já tem lá definido as metas, os objetivos, tudo certinho, então a gente já tem uma pauta do que vai ser perguntado, não é só tipo, vamos fazer uma escuta aqui, cada um fala o que quer, entendeu? Para ser uma coisa mais direcionada, para que a gente tenha dados que possam ser usados de maneira mais rápida, porque até para a gente, sei lá, fazer um filtro ali, fazer um infográfico, fazer aquele negócio lá de planilha. Gente, Excel. Não é Excel não, gente. Gráfico, gente, gráfico, pelo amor de Deus. Então, é isso. Eu acredito que a gente tem que pensar em quais perguntas vão ser feitas, não é só deixar em aberto. Porque se a gente deixar uma coisa em aberto, a gente vai ter informação demais e vai ser difícil até para juntar esses dados. Então, acho que a gente tem que pensar numa maneira de fazer essa escuta, claro, tendo a opção de ter um espaço aberto para que cada um fale, né, o que está lhe afligindo no seu coração, dê sua opinião, suas sugestões, mas a gente tem que ter coisas objetivas. Então, assim, perguntas objetivas relacionadas ao plano. Então, vamos avaliar o Plano Municipal de Cultura. Eu acredito que o chamamento para a sociedade civil deve ser essa, claro, e quem quiser colar para ajudar ainda mais na escrita e tudo mais, está ótimo, mas eu dou essa sugestão, que essa escuta seja feita com um formulário, que eu acho que é uma maneira fácil, e ainda assim permanecendo com a audiência pública. Eu acredito que a gente deveria juntar as formas de se fazer, porque só a audiência não acredito que vai dar conta, não. Eles dois estão inscritos, o Iatan e a Moça. Na verdade, a proposta que eu fiz é um pouco diferente. Não, na verdade, pode ser complementar. Ter uma escuta pública de cada cadeira. Música vai fazer sua escuta pública com o pessoal de música. Quais são os principais gargalos, né? Thalita vai pegar ali quais eram as metas de 2016 a 2026. Pronto. O que a gente alcançou, mas fora isso, de 2016 para 2026, tem a inteligência artificial, tem um novo secretário, tem o PENAB, mudou toda a configuração de 2016, Sim. Teve pandemia 2026, então são outras configurações. Então, Thalita faz a dela, a partir dos requisitos, do que tem lá no plano, e o MEI faz o dele, com a cadeira de diversidade, Sim. Paijan faz o dele, Charles faz o dele com artes visuais, Sabrina com audiovisual, você com dança. E a secretaria tem que fazer também. Um aberto para geral. Um aberto. Poderia ser feito. Aí o esporte, aí tem que ver com, porque assim, na parte de cultura, seria outra situação, né? Coleguinha ali. Não, eu não sei, aí é com o secretário, que é o secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Eu sou só da parte da cultura. Uma sugestão, poderia, através desses eixos, passa o microfone. Passa o microfone para ela. Todos podem cultura. Porque uma metodologia mais prática e lógica seria a criação de eixo, tipo arte visual, fazia seu plano, traçava um plano e já trazia. Aí faria uma formação do plano municipal. Poderia ser um encontro à noite ou um sábado, com que a gente convidasse também outros membros, né, pessoal, para não ficar só restrito ao Conselho e à CECEL. As outras secretarias... Mas é por isso que está falando de fazer esse chamamento para todo mundo, entende? Sim, mas para fazer o chamamento a gente precisa destrinchar os eixos, porque só o eixo sem formação a gente vai ficar na linha sem saber concluir, porque se escrevendo sem ter um eixo. Então, memórias e preservações, a gente pode unir. A pessoa, cada um, traz 5 eixos, 5 pautas que pode ser modificada, construída o plano e faz um referencial para o passado. Agora, é importante o que Viviane falou, que todo mundo releia o plano, para tomar até uma noção de como é que ele fez. Esse trabalho é operacional. Deixa eu só fazer um adendo, secretário, rapidinho em relação a isso. Releia o plano, ver o que foi a longo prazo, o que foi a médio prazo. Mas a gente acredita que desde o início, e aí, as proposições estão sendo tratadas dessa temática, nesse objetivo. O resumo é isso. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou querendo falar aqui em relação à metodologia, que eu acho que é o que ela está querendo trazer também.
Então, assim, eu participei da construção do primeiro plano municipal de cultura e eu posso trazer o meu relato e a minha vivência de como aconteceu, que eu acho que foi uma maneira que foi, assim, muito, pode mudar em algumas coisas, mas fluiu muito bem, porque é isso. A gente dividia por eixos ou por segmentos, cada um no seu grupinho, só que, como eu disse, isso era mediado pela CECEL. Marcava lá no MAC, vai ter uma reunião com X pessoas da dança, e todo mundo no mesmo dia dividia lá as salinhas e faziam seus grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho iam primeiro definir quais eram as forças, as fraquezas voltadas para o seu segmento, quais os possíveis objetivos, quais as possíveis metas, mas isso tudo partiu de uma formação, porque a gente lá sabia o que é que a gente tinha que fazer. Então tudo isso era explicado, entende? É por isso que eu estou falando que a gente precisa dessa parte logística, porque as pessoas têm que saber o que é que elas precisam fazer, que é como ela falou, não pode chegar lá solto. Então é isso, é muito mais pensar em vamos dividir por eixos, vamos fazer grupos de trabalho, vamos pedir o que para esses grupos de trabalho? Então a gente vai ter que orientar, então tem que ter alguém à frente que tenha conhecimento, que saiba fazer, saiba como funciona a construção de um plano, para que isso seja direcionado. Por isso que eu volto a reiterar, gente, não é chatice. Escuta pública, lindo, tem que ter, é assim que é, faz parte do processo, mas não dá para ser uma coisa solta, a gente precisa de coisas objetivas. O que é que a gente vai perguntar, para onde a gente vai direcionar? Então, gente, eu preciso de X objetivos, os objetivos têm que ter ações, as ações têm que ter metas, e tudo isso é interligado para chegar na nossa proposta total. Thalita está inscrita. Thalita. A última inscrição. Foi legal, né? Então, eu acredito, assim, que a gente pode finalizar esse ponto com encaminhamento de 30 dias. Pode ser esse que Sabrina falou, o período de 30 dias para cada cadeira fazer. Eu acredito assim, ó, eu lembro do primeiro plano, eu achei incrível, por sinal, é Jailton Batista, né, gente? É outro nível. Enfim, eu amo aquele plano. E para a parte de música mudou muita coisa. Primeiro que a Funtitec mudou totalmente, né? Então vai ter que ser feita uma reestruturação toda naquele quesito de festivais gospel, Festival Voz da Terra. Mudou, saiu da Funtitec, agora veio para a secretaria. Então é algo de música falando aqui, né? Que a gente vai ter que realmente reestruturar. E sendo 30 dias, todos concordam? Fica como encaminhamento, 30 dias, cada categoria fazer com seus pares essa reunião? Sim. Pode ser? Então, ok. Seria bom estabelecer o prazo também da secretaria para fazer essas disputas, né? A gente está dando responsabilidade para a sociedade civil, que é massa, mas e os prazos do poder público? Quais vão ser? Não, Renato. É isso. Renato, por que você Não é? Já vai fazer tudo junto. Fechou, gente. Eu queria só, acho que ele trouxe uma pergunta ali, que acho que ele não sei o que é que houve com sua interpretação, mas a gente está falando aqui do Plano Municipal de Cultura. Talvez você estava falando sobre esporte, era considerando o programa Pro Cultura e Esporte. Tá? Sobre Pro Cultura e Esporte, se você tiver alguma dúvida, na saída aqui a gente pode tirar alguma dúvida sua, ok? Mas aqui a gente está tratando de Plano Municipal de Cultura somente, já não é mais do Plano Municipal, já não é mais o Pro Cultura e Esporte. Fechar a pauta então, 30 dias de prazo para todo mundo? Para todo mundo. Semana que vem, eu vou uma aposta dessas informações para direcionar um desse talento para vocês. Pronto. Nada? Você disse. Não, hoje não. A gente vai marcar extraordinárias. Extraordinário. Não, a próxima reunião já tem data. Mas precisa. Qual é a data da próxima, Sam? Eu sugeri dia 9, mas aí a gente tem que ver tem que ter a confirmação. Essa demanda da PENAB, os editais estão sendo já elaborados com base no que foi discutido aqui. Então não daria para finalizar hoje, porque a Renata ela está alimentando a informação da Renata. Então nós esperamos que daqui a 20 dias no máximo, a gente está reunião no mês que vem, esteja tudo pronto já para soltar os editais.
já sai com isso qualidade. Já falou na reunião, já formaliza isso. Vamos puxar então essa reunião logo extraordinária. Já defini a data. Né? Já define na primeira semana, na quinta-feira da primeira semana. É isso. É porque tem uma situação. Como tinha a cultura viva na pauta de hoje, a sociedade civil se reuniu ontem, ficamos até 11 horas e na semana passada também ficamos até 11 horas da noite para discutir valores, vindo de uma proposta de Luiz, para a gente apresentar a nossa proposta sobre cultura viva. Ontem a gente chegou a uma definição, depois de 2 reuniões até 11 horas da noite, e aí assim, talvez minimamente os conselheiros entregarem a proposta, porque isso aí... Tudo bem? E aí eu não sei se tem uma reunião extraordinária para... Pronto, fica combinado assim, já reservaremos a proposta e vamos dar encaminhamento a isso. Será que não teria como definir uma data, não? Encerrou. Edita isso.